Quando você pensa no Monte Everest, o que vem à sua mente? Alpinistas desafiando a morte? Bandeiras fincadas no cume? A conquista humana do impossível? E se eu te dissesse que essa é a história errada? Que enquanto celebramos nossos poucos minutos de glória no topo do mundo, existe um império inteiro que governa essas montanhas há milhões de anos, invisível aos nossos olhos obcecados pela conquista? O Himalaia não é um troféu, é um reino. Um império vertical, onde a altitude não é medida em metros, mas em graus de impossibilidade, onde cada 100 metros de elevação representa uma sentença de morte para a maioria das formas de vida do planeta, onde o ar carrega apenas 1/3 do oxigênio que seus pulmões conhecem, onde o frio não é apenas desconfortável, é uma força que congela o sangue dentro das veias em minutos, e ainda assim, a vida não apenas existe aqui, ela prospera, ela reina. Este não é um documentário sobre a montanha mais alta do mundo, é sobre os verdadeiros donos dela, as criaturas que não precisam de garrafas de oxigênio, equipamentos de alta tecnologia ou equipes de resgate, seres que nasceram com um manual de sobrevivência codificado em cada célula, escritos por milhões de anos de evolução brutal e implacável. Existe uma hierarquia neste império de gelo. Nas encostas mais baixas, onde a altitude já mataria a maioria dos mamíferos, caminham os gigantes adaptados, colossos de pelo e músculo projetados pela natureza para desafiar o impossível. Nos céus congelados, aves deslizam entre picos com uma maestria que envergonha qualquer tecnologia humana de voo. E no topo, escondido entre as rochas e a neve perpétua, move-se o soberano invisível, o fantasma que governa este reino sem nunca ser visto. Hoje você vai descobrir que a verdadeira história do teto do mundo não está nos livros de recordes ou nos relatos de expedições. Está gravada nas adaptações impossíveis de criaturas que fazem do inferno congelado seu lar. Você vai entender que quando o homem finalmente conquistou o Everest em 1953, ele não foi o primeiro a chegar lá. Ele foi apenas o último a perceber que nunca esteve sozinho. Este vídeo vai mudar a forma como você enxerga a montanha mais famosa do planeta. Porque depois de hoje, quando você ouvir falar do Himalaia, você não vai mais pensar em bandeiras e cordas. Você vai pensar em sangue adaptado para transportar oxigênio em condições que deveriam ser letais, em asas que dominam correntes de ar onde aviões não ousam voar, em olhos dourados que observam das sombras, invisíveis, pacientes, supremos. Prepare-se para conhecer os verdadeiros reis da montanha, aqueles que não a escalaram para conquistá-la, aqueles que nunca precisaram, porque eles já eram dela desde o início. Se você está pronto para essa expedição ao império mais vertical e brutal do planeta, para descobrir quem realmente governa o topo do mundo, então inscreva-se neste canal e ative o sino, porque a jornada que começa agora não é sobre conquista humana, é sobre humildade diante da genialidade da vida selvagem. E eu prometo, você nunca mais vai olhar para uma montanha da mesma forma. A pergunta que vai nos guiar não é quem conquistou o Everest. A pergunta é, quem nunca precisou conquistá-lo? Vamos descobrir juntos. A primeira coisa que você precisa entender sobre o Himalaia é que tudo o que te ensinaram sobre ele está errado. Você aprendeu que é um deserto vertical, uma zona morta, um lugar onde a vida se rende e apenas a rocha e o gelo permanecem. Mas a verdade é exatamente o oposto. O Himalaia não é um deserto. É um império estratificado, uma hierarquia de reinos empilhados uns sobre os outros, cada um com suas próprias regras, seus próprios habitantes, sua própria versão do impossível. Vamos começar pelos números, porque são eles que revelam a verdadeira escala desta fortaleza natural. A Cordilheira do Himalaia se estende por mais de 2.400 quilômetros através de 5 países. Ela abriga 14 dos 15 picos mais altos do planeta. O Monte Everest, com seus 8.849 metros, é apenas a joia mais visível desta coroa de gelo. Mas o império não é definido pela altura, é definido pelas zonas de sobrevivência. Na altitude de 3.000 metros, onde a maioria das expedições começa, o ar já contém 25% menos oxigênio do que ao nível do mar. A temperatura média no inverno cai para 20 graus negativos. Aos 5.000 metros no campo base do Everest,
O oxigênio disponível é metade do normal. Aos 8.000 metros, a chamada zona da morte, apenas 1/3. Nessa altitude, o corpo humano não consegue mais se recuperar. Cada minuto que você passa lá é um minuto roubado da sua vida. As células morrem mais rápido do que se regeneram. O cérebro incha. Os pulmões se enchem de fluido. Você está, literalmente, morrendo. E é aqui, exatamente aqui, que a vida selvagem do Himalaia revela sua primeira mentira para o mundo, a de que este lugar é inabitável. A vida não apenas existe aqui, ela domina, ela prospera. Ela construiu um império que funciona há milhões de anos sem pausas, sem evacuações de emergência, sem cilindros de oxigênio. Mas este império não é democrático. É uma hierarquia brutal. E para entender quem governa o topo, você precisa primeiro conhecer os senhores das fundações. Nas encostas inferiores, entre 3.000 e 5.000 metros, onde florestas de rododendros dão lugar a pradarias alpinas cobertas de neve durante 8 meses por ano, caminha o primeiro senhor do Império Vertical. Seu nome científico é Bos Grunians, mas o mundo o conhece simplesmente como Yak. E ele não é apenas um habitante destas montanhas. Ele é uma obra-prima evolutiva projetada especificamente para o impossível. Imagine um colosso de 600 quilos, alguns machos chegando a 1 tonelada. Pelagem dupla, a camada externa com pelos que chegam a 60 centímetros de comprimento, tão densa que forma uma cortina que toca o chão e arrasta na neve. Por baixo, uma camada de subpelo tão fina e isolante que é considerada uma das fibras naturais mais quentes do planeta, 3 vezes mais quente que a lã de ovelha. Mas a verdadeira genialidade do Yak não está no que você vê, está no que você não vê. O coração de um Yak é 40% maior que o de uma vaca comum do mesmo tamanho. Seus pulmões processam o ar com uma eficiência assombrosa, com uma capacidade pulmonar 3 vezes superior à de bovinos de planície. Mas é no sangue que a magia acontece. O Yak possui uma concentração de glóbulos vermelhos muito superior à de qualquer bovino de baixa altitude. E não é só isso. A hemoglobina dentro dessas células foi modificada pela evolução ao longo de milênios. Ela tem uma afinidade pelo oxigênio tão poderosa que consegue capturar e transportar esse gás vital, mesmo quando ele está presente em quantidades ridículas no ar rarefeito. Para colocar isso em perspectiva, você, ao chegar em 5.000 metros, sente tontura, náusea, dor de cabeça lancinante. Seu corpo entra em pânico porque não consegue oxigenar o sangue adequadamente. Você pode desenvolver edema cerebral ou pulmonar. Pode morrer. O Yak, nessa mesma altitude, pasta calmamente. Seu batimento cardíaco em repouso é mais lento que o seu ao nível do mar. Ele não está sobrevivendo. Ele está em casa. Ele pode subir até 6.000 metros sem nenhum sinal de estresse fisiológico. Mas o Yak não é apenas um sobrevivente passivo. Ele é um arquiteto do ecossistema. Suas patas largas e duras são perfeitamente projetadas para distribuir o peso sobre a neve sem afundar, criando trilhas compactadas que dezenas de outras espécies utilizam. Seus movimentos de pastoreio através das pradarias alpinas controlam o crescimento da vegetação, impedindo que certas plantas dominem e permitindo a diversidade. Ele consome até 23 quilos de vegetação por dia, processando gramíneas duras e arbustos que nenhum outro herbívoro consegue digerir nessas altitudes. E suas fezes? Elas são ouro negro para o ecossistema. Ricas em fibras não digeridas e nutrientes, elas fertilizam o solo pobre das altitudes. Alimentam incontáveis espécies de insetos, besouros e larvas que, por sua vez, sustentam aves menores, pequenos mamíferos e toda uma cadeia alimentar que depende dessa transferência de energia. Retire o Yak deste sistema e a estrutura inteira começa a desmoronar. Ele não é apenas um habitante, ele é um pilar funcional. E essa adaptação não é um acidente recente da evolução. É o resultado de milhões de anos de pressão seletiva brutal. Os ancestrais do Yak domesticado, os Yaks selvagens que ainda vagam pelas regiões mais remotas do planalto tibetano, sobreviveram às eras glaciais. Enquanto continentes inteiros congelavam e a vida se retraía para refúgios equatoriais, enquanto mamutes e tigres dentes de sabre
desapareciam varridos pelas mudanças climáticas, o iaque permanecia firme nas altitudes. Ele atravessou o Pleistoceno, testemunhou a ascensão e queda de impérios humanos, suportou flutuações climáticas que extinguiram milhares de espécies ao seu redor. Hoje, os iaques selvagens são criticamente ameaçados. Restam menos de 10 mil indivíduos no mundo, confinados a algumas áreas remotas do Tibete. Mas por centenas de milhares de anos, eles foram os reis incontestáveis das encostas. E eles ainda carregam em seus genes o manual completo de sobrevivência para um mundo que a maioria das criaturas considera alienígena. Mas o iaque governa apenas a Terra. E o império vertical do Himalaia não é bidimensional. Ele se estende também para cima, para os céus congelados onde o ar é ainda mais rarefeito, onde as correntes de vento podem atingir mais de 200 km por hora, onde a temperatura despenca para 50 graus negativos. E ali, naquele domínio aparentemente inabitável, reina outra dinastia inteiramente diferente. Uma linhagem de mestres do ar que transformaram o impossível em rotina. A gralha de bico vermelho, Pyrrhocorax pyrrhocorax, é uma das aves que habita permanentemente a altitudes acima de 5.000 metros. Ela é pequena, pesando apenas 300 gramas, do tamanho de um pombo. Mas essa ave foi avistada no cume do próprio Everest, 8.849 metros, onde o oxigênio é tão escasso que helicópteros mal conseguem voar e apenas com modificações especiais, onde alpinistas morrem mesmo com suporte de oxigênio suplementar, mesmo após meses de aclimatação. E essa ave está lá, não por acidente, não levada por uma tempestade. Ela está caçando, procurando sementes trazidas pelo vento, investigando carcaças deixadas por predadores, bicando insetos congelados nas rochas. Como? Como uma criatura de 300 gramas de sangue quente, que precisa manter uma temperatura corporal de 40 graus Celsius, consegue funcionar onde nós não conseguimos nem respirar? A resposta está em uma reinvenção completa do sistema respiratório. As aves, de modo geral, já possuem pulmões muito mais eficientes que os mamíferos. Elas têm sacos aéreos que permitem um fluxo unidirecional de ar, o que significa que o oxigênio é extraído tanto na inspiração quanto na expiração. Enquanto nossos pulmões são como foles que enchem e esvaziam, os pulmões das aves são como turbinas de fluxo contínuo. Mas as aves do Himalaia foram além. Sua hemoglobina é geneticamente diferente. Ela se liga ao oxigênio de forma mais agressiva, com uma afinidade molecular muito superior, mesmo em pressões parciais extremamente baixas. O resultado? Uma ave de 300 gramas tem melhor desempenho aos 8.000 metros do que você teria aos 3.000. Mas não é só a fisiologia, é a aerodinâmica. A gralha de bico vermelho domina as correntes de ar ascendentes das montanhas com uma precisão que desafia a engenharia. Ela não luta contra o vento, ela o utiliza. Ela lê as correntes térmicas invisíveis, os redemoinhos formados quando o vento bate nas paredes rochosas, e surfista essas ondas de ar com gasto mínimo de energia. Onde um alpinista vê apenas caos atmosférico, a gralha vê um mapa tridimensional de oportunidades. E a gralha não está sozinha. O abutre do Himalaia, Gyps himalaiensis, com envergadura de quase 3 metros e pesando até 12 quilos, patrulha os céus entre 6.000 e 8.000 metros de altitude. Ele não apenas voa nessa altitude, ele caça nela. Ele possui uma visão tão aguçada que consegue localizar uma carcaça do tamanho de uma cabra, a uma distância de 5 quilômetros. Ele mergulha em desfiladeiros onde a pressão atmosférica muda brutalmente em questão de segundos, e suas asas, com penas primárias que se separam como dedos, fazem ajustes aerodinâmicos em tempo real que engenheiros aeronáuticos estudam até hoje para aplicar em drones e aviões. Esses abutres são os limpadores do império. Eles localizam animais que morreram tentando cruzar passagens de montanha, iaques que sucumbiram a avalanches, cabras de montanha que escorregaram de penhascos. E eles consomem essas carcaças com uma eficiência brutal. Um bando de abutres pode limpar o esqueleto de um iaque de 600 quilos em poucas horas. Eles têm ácido estomacal tão potente que dissolve ossos, tão corrosivo que mata bactérias de antraz
e botulismo que matariam qualquer outro animal. Eles são os recicladores do Império, transformando morte em energia disponível novamente para o sistema. Mas a prova mais extrema de domínio aéreo neste Império não pertence aos residentes permanentes, pertence aos migrantes. Uma vez por ano, algo acontece no Himalaia que desafia tudo o que sabemos sobre os limites da biologia. Bandos de gansos de cabeça listrada, anserindicos, atravessam a cordilheira inteira em uma única jornada épica. Eles voam a altitudes que excedem 9.000 metros, sem pausas, sem descanso, sem aclimatação gradual. Eles decolam das planícies da Índia e, em menos de 8 horas, cruzam os picos mais altos do planeta. Estudos recentes rastrearam essas aves com GPS de alta precisão e medidores de altitude barométricos. Os dados foram tão extremos que os cientistas inicialmente pensaram que os equipamentos estavam com defeito, mas não estavam. Os gansos realmente sobem a 9.000 metros, onde a temperatura é 45 graus negativos, onde a pressão do ar é 1/3 da normal, onde jatos comerciais cruzam o céu. E eles fazem isso batendo asas continuamente, um esforço físico tão intenso que deveria ser impossível sem oxigênio suplementar. A chave, descobriram os pesquisadores, está em tudo funcionando em sinergia perfeita, na hemoglobina especial que captura oxigênio agressivamente, nos pulmões hipereficientes com seus sacos aéreos que permitem extração contínua, no coração que bate até 400 vezes por minuto, bombeando sangue com uma eficiência que nossa anatomia não consegue replicar, na capacidade de resfriar o corpo através da respiração mesmo, enquanto gera calor metabólico intenso através do voo contínuo. Os gansos do Himalaia não quebram as leis da física. Eles simplesmente operam em um limiar de eficiência biológica que nós, mamíferos terrestres, não fomos projetados para compreender. Essas aves são mais que habitantes. Elas são os conectores do império vertical. Elas ligam os vales aos picos, transportam nutrientes na forma de fezes que fertilizam as alturas estéreis onde quase nada cresce. Suas carcaças, quando eventualmente morrem, alimentam os necrófagos especializados. Elas são os mensageiros entre os níveis da hierarquia, as pontes vivas que permitem que a energia flua para cima e para baixo nesta pirâmide ecológica improvável. E aqui está o que você precisa entender. Todo esse arsenal de adaptações do iaque e das aves, todo esse domínio das encostas e dos céus, toda essa genialidade evolutiva, existe porque este império não é estático. Ele está em equilíbrio há milhões de anos. O iaque fertiliza o solo que alimenta as plantas, que seguram a neve que forma o habitat, que abriga os pequenos mamíferos que alimentam as aves de rapina, que limpam as carcaças, que nutrem os insetos, que polinizam as flores que alimentam novamente os iaques. É um ciclo fechado de interdependência brutal. Mas entenda, tudo isso que você acabou de aprender, todo esse império de adaptações impossíveis, é apenas a fundação. Estes são os senhores das encostas e dos céus. Eles governam até onde a vida ainda é de alguma forma previsível. Mas no topo deste império, onde as regras são reescritas pela pura brutalidade do ambiente, onde até mesmo o iaque e a gralha são visitantes ocasionais, onde a neve nunca derrete e o vento nunca descansa, existe outro governante, um predador, um fantasma, um soberano que a própria montanha esconde como seu segredo mais letal. E é na busca por esse fantasma que a verdadeira história do Himalaia finalmente se revela. Agora que você conhece os senhores das encostas e dos céus, chegou a hora de entender o que realmente torna o Himalaia extraordinário. Não é apenas a altitude, não é apenas o frio, é a inteligência invisível codificada em cada criatura que habita este império. É a sabedoria evolutiva acumulada ao longo de milhões de anos, testada e refinada em um laboratório natural onde o erro significa extinção. Vamos começar pelo fundamento de tudo. Como é possível viver onde não há oxigênio suficiente? A resposta não está em um único truque. Está em uma orquestração perfeita de sistemas trabalhando em harmonia. Pense no iaque. Seu coração aumentado não é um detalhe isolado. Ele precisa bombear sangue mais espesso, com mais glóbulos vermelhos,
através de capilares que foram redesenhados para serem mais numerosos e mais eficientes. A hemoglobina modificada não funciona sozinha. Ela opera em conjunto com uma enzima chamada 2,3-difosfoglicerato, que regula a liberação de oxigênio nos tecidos. O resultado é um sistema circulatório que extrai, transporta e entrega oxigênio com uma eficiência 3 vezes superior à de mamíferos de baixa altitude. Mas o desafio não é só o oxigênio, é o frio. A temperaturas de 40 graus negativos, o metabolismo de um animal precisaria acelerar brutalmente para gerar calor suficiente. Mas acelerar o metabolismo exige mais oxigênio, e não há oxigênio suficiente. É um paradoxo mortal. Então, como o IAC resolve isso? Ele não acelera o metabolismo, ele o otimiza. Seu corpo queima gordura de forma mais eficiente, gerando mais calor por unidade de oxigênio consumido. E a pelagem dupla? Ela não é apenas isolamento térmico, é um sistema de gerenciamento de umidade. A camada externa repele neve e vento. A camada interna captura o ar aquecido próximo à pele, criando uma barreira térmica tão eficaz que a temperatura da pele de um iaque pode estar 15 graus mais quente que o ar externo, mesmo em uma nevasca. Agora, aplique esse mesmo princípio às aves. Os gansos que cruzam o Himalaia a 9.000 metros enfrentam um dilema ainda mais brutal. Eles precisam gerar calor metabólico massivo através do voo contínuo, mas também precisam se resfriar, porque o esforço muscular produz calor excessivo que pode causar hipertermia, mesmo em temperaturas congelantes. A solução? Eles respiram de forma hipereficiente. O ar frio que entra pelos pulmões resfria o sangue que circula próximo aos sacos aéreos antes de seguir para os músculos. É um sistema de refrigeração integrado ao sistema respiratório. Engenharia térmica que nenhuma tecnologia humana replica com a mesma elegância. Este é o Himalaia como laboratório evolutivo, um lugar onde a natureza testou soluções para problemas que a humanidade só começou a enfrentar quando decidiu explorar altitudes extremas. E aqui está o ponto de virada. Nós estamos aprendendo com eles. Há 15 anos, quando alpinistas começaram a usar trajes de alta tecnologia para expedições ao Everest, os engenheiros têxteis procuravam o isolamento térmico perfeito. Eles estudaram penas de ganso, lã de ovelha, fibras sintéticas. E então alguém analisou a pelagem do iaque. Descobriram que o subpelo do iaque possui fibras microscópicas ocas, preenchidas com ar, que criam bolsões de isolamento sem adicionar peso. A estrutura molecular dessas fibras inspirou uma nova geração de tecidos térmicos usados não apenas em equipamentos de montanhismo, mas em trajes espaciais, uniformes militares para operações árticas e até em isolamento de edifícios em regiões polares. Empresas de tecnologia têxtil hoje cultivam iaques especificamente para extrair esse subpelo, chamado de Kulu, que é vendido por valores superiores à cachemira. Mas o verdadeiro valor não está no luxo, está na lição de design. A natureza não criou o isolamento perfeito através de espessura bruta. Ela criou através de estrutura inteligente, fibras finas, ocas, organizadas em camadas que capturam ar sem comprometer mobilidade. É uma solução que a engenharia humana levou décadas para começar a compreender e que o iaque carrega naturalmente há milhões de anos. Mas a biomimética vai muito além de tecidos. Ela entra no território da medicina e da sobrevivência humana em ambientes extremos. Em 2019, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Cambridge publicou um estudo revolucionário. Eles analisaram a hemoglobina dos gansos de cabeça listrada, especificamente a mutação genética que permite a essas aves transportar oxigênio de forma tão eficiente em grandes altitudes. Descobriram que uma única substituição de aminoácido na cadeia proteica da hemoglobina aumenta dramaticamente sua afinidade pelo oxigênio. Essa descoberta abriu um caminho completamente novo para o tratamento de doenças respiratórias crônicas em humanos, como DPOC e fibrose pulmonar. A ideia é desenvolver terapias genéticas que imitem essa mutação, permitindo que pacientes com pulmões danificados extraiam oxigênio do ar com mais eficiência
essencialmente dando a eles a hemoglobina de um ganso do Himalaia. Pense na escala disso. Milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem de doenças que comprometem a oxigenação do sangue. A solução pode estar codificada no DNA de uma ave que cruza montanhas há milênios. Não estamos inventando uma cura. Estamos copiando um manual de sobrevivência que a evolução escreveu muito antes de existirmos. E a medicina não é o único campo sendo transformado. A Organização Social do IAC está ensinando lições sobre liderança e cooperação em ambientes de alta pressão. IACs vivem em grupos hierárquicos liderados por fêmeas mais velhas e experientes. Essas matriarcas carregam o conhecimento das rotas de migração, das áreas de pastagem sazonal, dos locais onde encontrar água mesmo no inverno rigoroso. Quando uma tempestade de neve se aproxima, é a matriarca que decide se o grupo deve buscar abrigo ou continuar se movendo. Pesquisadores observaram que grupos com matriarcas experientes têm taxas de sobrevivência 30% superiores a grupos liderados por indivíduos mais jovens. A experiência acumulada, a memória dos ciclos ambientais, o conhecimento transmitido através de gerações, não é superstição, é dado crítico para a sobrevivência. Essa estrutura inspirou modelos de gestão de crises em organizações humanas. Empresas que operam em ambientes extremos, como plataformas de petróleo no Ártico ou estações de pesquisa na Antártida, começaram a estudar a dinâmica de liderança dos IACs. A lição é simples, mas profunda. Em ambientes hostis, a hierarquia baseada em experiência comprovada supera a hierarquia baseada em força ou agressividade. A matriarca do IAC não lidera porque é a mais forte. Ela lidera porque já sobreviveu a 30 invernos. Ela é uma biblioteca viva de soluções testadas. E isso nos leva à metáfora mais poderosa de todas: o Himalaia como arquivo genético. Cada espécie que habita essas montanhas é um volume nessa biblioteca. Cada adaptação é um capítulo. Cada comportamento é uma anotação nas margens, escrita ao longo de milhões de anos de tentativa, erro e seleção brutal. O IAC não é apenas um animal, é um manual de sobrevivência em baixo oxigênio, um tratado sobre isolamento térmico eficiente, um estudo de caso sobre organização social em ambientes de escassez. A gralha de bico vermelho não é apenas uma ave, é um protótipo de voo em alta altitude, um exemplo de navegação aerodinâmica em condições extremas, uma prova de conceito de que a miniaturização e a eficiência superam a força bruta. O ganso que cruza 9.000 metros, carregando apenas 300 gramas de peso corporal, é uma aula de engenharia que supera qualquer drone que construímos. E aqui está a verdade que muda tudo. Nós ainda estamos nos estágios iniciais de aprender com este arquivo. Estamos apenas começando a decifrar os códigos. Cada nova pesquisa, cada nova análise genética, cada novo estudo comportamental revela outra camada de genialidade que a natureza já havia resolvido. Enquanto nós debatemos como enviar humanos para Marte, como construir habitats em ambientes hostis, como desenvolver sistemas de suporte de vida para longas jornadas espaciais, as respostas já existem. Elas estão caminhando nas encostas do Himalaia. Elas estão voando sobre o Everest. Elas estão escritas no DNA de criaturas que dominaram o impossível muito antes de olharmos para o céu e sonharmos em fazer o mesmo. A biomimética não é uma tendência científica, é um reconhecimento tardio de que a natureza é a engenheira suprema e que 40 milhões de anos de evolução do Himalaia produziram soluções que nossa tecnologia de 200 anos ainda não alcançou. Então, quando você vê um IAC pastando calmamente a 5.000 metros, não veja apenas um animal. Veja uma biblioteca andante de soluções para a vida em ambientes extremos. Quando você vê um ganso cruzando o teto do mundo, não veja apenas uma migração impressionante. Veja um mestrado em eficiência energética, em design aerodinâmico, em gestão de recursos limitados. E agora, sabendo disso, sabendo que o Himalaia é um arquivo vivo de conhecimento inestimável, que essas criaturas carregam em seus genes as respostas para perguntas que ainda estamos aprendendo a fazer, me responda uma coisa: o que acontece quando começamos a destruir esse arquivo?
O que perdemos quando queimamos uma biblioteca que levou milhões de anos para ser escrita? Porque é exatamente isso que está acontecendo agora. E a história está prestes a ficar muito mais sombria. Existe um momento na história de todo o Império em que a grandeza alcançada se torna vulnerável. Um ponto de inflexão, onde as mesmas características que garantiram a sobrevivência por milhões de anos se tornam insuficientes contra uma ameaça nova, imprevisível, devastadora. Para o Império Vertical do Himalaia, esse momento é agora, e a ameaça não vem de um predador natural, não vem de uma catástrofe geológica, vem de nós. Estamos destruindo o Himalaia, e a tragédia não está apenas no que estamos fazendo, está no fato de que muitos nem percebem que estão fazendo isso, porque a destruição não acontece com explosões ou desmatamento visível. Ela acontece de forma silenciosa, gradual, através de forças invisíveis que corroem a fundação do Império antes que alguém note que as paredes estão desmoronando. Vamos começar pelo vilão mais óbvio, mas também o mais incompreendido: o aquecimento global. As geleiras do Himalaia estão derretendo a uma velocidade que desafia as previsões mais pessimistas dos cientistas. Estudos recentes, usando satélites de alta resolução e medições in situ, revelaram que a cordilheira está perdendo aproximadamente 8 bilhões de toneladas de gelo por ano. Para colocar isso em perspectiva, é o equivalente a esvaziar completamente 3 milhões de piscinas olímpicas todos os anos. As geleiras que alimentam rios como o Ganges, o Indo, o Brahmaputra, rios dos quais dependem quase 2 bilhões de pessoas, estão recuando a taxas de até 25 metros por ano em algumas regiões. Mas o impacto vai muito além da disponibilidade de água para humanos. Essas geleiras são o coração do Império Vertical. Elas regulam a temperatura das encostas. Elas fornecem água para as pradarias alpinas, onde o iaque pasta. Elas criam microclimas que permitem a existência de plantas específicas em altitudes específicas. E quando elas desaparecem, todo o sistema entra em colapso cascata. O iaque evoluiu para pastorear em um ambiente onde a neve derrete gradualmente durante a primavera e o verão, alimentando riachos que irrigam as pradarias. Esse derretimento gradual é previsível. É um relógio sazonal no qual a vida do iaque está sincronizada há centenas de milhares de anos. Mas agora, com as geleiras recuando e os padrões de neve se tornando erráticos, esse relógio está quebrando. Em algumas áreas, a neve derrete de uma vez, causando inundações que destroem a vegetação. Em outras, não cai neve suficiente e as pradarias secam completamente. O iaque, com toda a sua genialidade adaptativa, não foi projetado para lidar com imprevisibilidade. Ele foi projetado para dominar um ambiente extremo, mas estável. E o resultado? As populações de iaques selvagens, que já são criticamente baixas com menos de 10 mil indivíduos, estão em declínio acelerado. Áreas de pastagem que sustentavam grupos de 30 a 40 indivíduos agora mal conseguem alimentar 10. Fêmeas estão produzindo menos filhotes, porque não conseguem acumular as reservas de gordura necessárias durante o verão cada vez mais curto e imprevisível. A taxa de mortalidade infantil disparou. Filhotes que nascem em um ambiente desestabilizado não desenvolvem a musculatura e o sistema circulatório adequados, tornando-se adultos mais fracos, menos capazes de sobreviver aos invernos rigorosos. Mas o iaque não sofre sozinho. As aves de altitude enfrentam um pesadelo diferente, mas igualmente devastador. A gralha de bico vermelho e o abutre do Himalaia dependem de carcaças de animais que morrem naturalmente durante os invernos rigorosos. Essas carcaças são uma fonte previsível de alimento em um ambiente onde comida é escassa, mas com as mudanças climáticas alterando os padrões migratórios dos herbívoros e causando mortes massivas imprevisíveis, a disponibilidade de alimento se torna caótica. Em alguns anos, há excesso, em outros escassez total, e aves que evoluíram para ter ciclos reprodutivos sincronizados com a disponibilidade sazonal de alimento, agora se veem criando filhotes durante períodos de fome. O resultado é uma geração inteira de aves subnutridas. Filhotes que não desenvolvem a musculatura peitoral necessária para os voos de alta altitude. Aves jovens
que não conseguem completar suas primeiras migrações e morrem nos vales. A população de abutres do Himalaia caiu 40% nas últimas 2 décadas. 40% de uma espécie que leva anos para atingir a maturidade sexual e que produz apenas um filhote por ano. Isso não é um declínio, é o início de uma extinção. Mas o aquecimento global, por mais devastador que seja, é apenas a primeira ameaça. A segunda é mais sutil, mais insidiosa, porque ela não destrói o habitat diretamente. Ela o contamina e vem embrulhada em bandeiras coloridas e garrafas de oxigênio vazias. O turismo no Everest e no Himalaia se tornou uma indústria multimilionária. Só na temporada de escalada de 2019, mais de 800 alpinistas tentaram alcançar o cume do Everest. 800 pessoas, cada uma acompanhada por pelo menos um guia Sherpa, carregadores, equipes de apoio. Isso significa milhares de pessoas acampando no campo base, nas encostas, deixando para trás toneladas de lixo. E não estamos falando de papéis de bala. Estamos falando de cilindros de oxigênio, tendas rasgadas, equipamentos quebrados, fezes humanas e até corpos que ficam congelados nas encostas porque são impossíveis de remover. Em 2018, uma expedição de limpeza removeu 8 toneladas de lixo do Everest. 8 toneladas. E isso foi apenas uma fração do que está lá. Estimativas sugerem que há mais de 50 toneladas de lixo acumulado nas rotas de escalada. Mas o impacto não é apenas visual. É químico. Cilindros de oxigênio corroídos liberam metais pesados no solo. Combustíveis derramados de fogueiras contaminam os riachos. Fezes humanas não decompostas, devido ao frio extremo, se acumulam, criando zonas de contaminação bacteriana que afetam as fontes de água das quais os animais dependem. E tem mais. A presença humana constante durante a temporada de escalada perturba os padrões comportamentais da vida selvagem. O leopardo das neves, o predador supremo que vamos conhecer em breve, é um caçador crepuscular e noturno que depende de silêncio e invisibilidade. Mas com acampamentos humanos ocupando áreas cada vez maiores, com helicópteros sobrevoando as encostas, transportando turistas e suprimentos, com o barulho constante de centenas de pessoas, o leopardo é forçado a se afastar de seus territórios de caça tradicionais. Isso significa menos presas capturadas, menos alimento, taxas reprodutivas mais baixas. As aves também sofrem. Estudos recentes mostraram que a gralha de bico vermelho evita áreas com alta atividade humana, mesmo que essas áreas tenham recursos alimentares abundantes. A poluição sonora dos acampamentos, o movimento constante, as luzes artificiais durante a noite, tudo isso cria um ambiente hostil para aves que evoluíram em um dos lugares mais silenciosos do planeta. O resultado? Elas são empurradas para territórios cada vez mais marginais, áreas com menos alimento, maior competição, menor chance de sobrevivência. E isso nos leva ao terceiro vilão, talvez o mais trágico, a exploração direta da vida selvagem do Himalaia, movida por ganância, ignorância e um mercado negro que transforma genialidade evolutiva em mercadoria. O leopardo das neves, que deveria ser o soberano supremo do Império Vertical, está sendo caçado até a extinção. Restam entre 4.000 e 6.500 indivíduos em todo o mundo, e eles estão sendo mortos por 2 razões principais. A primeira é retaliação. Criadores de gado nas regiões do Himalaia ocasionalmente perdem animais para leopardos. E ao invés de implementar medidas de proteção, alguns recorrem ao envenenamento ou à caça direta. Um único leopardo morto pode significar a perda de um macho dominante que controlava um território de 100 km². Sem ele, a estrutura social e reprodutiva de toda a população local entra em colapso. A segunda razão é ainda mais obscena: o comércio ilegal de peles e ossos. A pele de um leopardo das neves pode ser vendida no mercado negro por até $10.000. Seus ossos são usados em medicinas tradicionais completamente ineficazes, baseadas em superstições que atribuem poderes místicos a partes do corpo do animal. Isso não é ciência. Isso não é medicina. É pirataria biológica. É a destruição de uma obra-prima evolutiva de 40 milhões de anos para alimentar crenças sem base empírica. E o impacto vai além do leopardo. Como predador-chave no topo da cadeia alimentar,
O leopardo das neves regula as populações de herbívoros, como cabras de montanha e ovelhas azuis. Sem ele, essas populações explodem, sobrepastoreiam a vegetação, degradam o solo, causando erosão que afeta todo o ecossistema. A perda de um predador-chave não remove apenas uma espécie. Ela desestabiliza toda a pirâmide trófica. Pense nisso. Pense na escala da tragédia. O Himalaia é uma biblioteca genética de 40 milhões de anos. Cada espécie que habita essas montanhas é um volume inestimável de conhecimento. O iaque carrega as soluções para a vida em baixo oxigênio. As aves carregam os segredos da navegação em altitudes extremas. O leopardo das neves carrega estratégias de caça, termorregulação e sobrevivência em um dos ambientes mais hostis do planeta. E nós estamos queimando essa biblioteca, página por página, volume por volume. Estamos derretendo o gelo que sustenta o império. Estamos contaminando os territórios com nosso lixo e nossa presença invasiva. Estamos matando diretamente os soberanos deste reino por dinheiro e superstição. E o mais terrível, a maior parte da humanidade nem sabe que isso está acontecendo, porque o Himalaia é distante, porque a vida selvagem de altitude não aparece nos noticiários, porque é mais fácil celebrar a conquista humana do Everest do que reconhecer que estamos destruindo os verdadeiros conquistadores que já estavam lá. Se cortarmos todas as conexões, se deixarmos o iaque desaparecer, se permitirmos que as aves declinem, se extinguirmos o leopardo das neves, nós não perdemos apenas animais. Perdemos o conhecimento, perdemos as soluções, perdemos os manuais de sobrevivência que poderiam ensinar à humanidade como prosperar em ambientes extremos, como adaptar tecnologia inspirada na natureza, como construir sistemas resilientes baseados em milhões de anos de teste evolutivo. Estamos serrando os galhos da árvore sobre a qual estamos sentados. E o mais trágico é que muitos nem percebem que a árvore está caindo até que seja tarde demais. O império vertical está desmoronando. As raízes estão sendo cortadas. A biblioteca está pegando fogo. E a pergunta que fica é devastadoramente simples. Será que vamos perceber o valor do que temos antes de perdê-lo para sempre? Mas esta não pode ser apenas uma história de destruição, porque se há algo que o Himalaia nos ensinou até agora, é que a vida é resiliente, que a sobrevivência não é sobre nunca cair, mas sobre levantar mesmo quando tudo parece impossível. E neste momento, enquanto o Império Vertical enfrenta sua maior crise em milhões de anos, algo está mudando. Um despertar está acontecendo. E ele vem de onde menos esperamos, das mesmas comunidades que vivem à sombra dessas montanhas há gerações. Nas aldeias espalhadas pelos vales do Himalaia, onde o ar ainda é fino e o inverno ainda é brutal, existe um conhecimento que não está escrito em livros científicos. Está gravado na memória coletiva, está nos contos dos anciões, está nas práticas tradicionais de pastoreio, nas rotas de migração que os pastores conhecem de cor, nos sinais da natureza que eles aprenderam a ler antes mesmo de aprender a falar. Essas pessoas não veem o iaque como um objeto de estudo. Elas o veem como um parceiro de sobrevivência. Elas sabem que sem o iaque, sem os padrões de migração dos animais selvagens, sem o equilíbrio delicado do ecossistema, suas próprias vidas entram em colapso. E agora, elas estão se tornando os primeiros guardiões de uma revolução silenciosa. No Nepal, um projeto chamado Snow Leopard Conservancy começou algo revolucionário há 15 anos. Ao invés de impor regras de conservação de cima para baixo, de tratar os moradores locais como parte do problema, eles fizeram uma pergunta simples às comunidades: o que vocês precisam para proteger o leopardo? A resposta foi igualmente simples, mas profunda. Compensação justa quando perdemos gado, e uma razão econômica para manter o leopardo vivo. Então, o projeto criou um sistema de seguro comunitário. Quando um leopardo das neves mata uma cabra ou uma ovelha, o pastor recebe compensação imediata, sem burocracia, sem questionamentos. O valor é justo e chega rápido. A raiva que antes levava à retaliação violenta contra o leopardo agora se dissolve. A perda financeira foi coberta. O leopardo não é mais um inimigo, é apenas parte do ecossistema fazendo o que sempre fez. Mas o projeto não parou aí.
Eles deram um passo além, transformando a presença do leopardo em um ativo econômico direto através do ecoturismo responsável. Turistas que querem ver o leopardo das neves em seu habitat natural, uma experiência considerada uma das mais raras e valiosas do mundo da observação de vida selvagem, pagam valores significativos por expedições guiadas exclusivamente por membros da comunidade local. Esses guias não são turistas ocidentais com binóculos caros. São pastores que conhecem cada vale, cada rocha, cada padrão de movimento do leopardo, porque cresceram observando essas montanhas. Eles sabem onde procurar, quando procurar e, mais importante, sabem respeitar os limites. A observação acontece à distância, sem perturbação, sem pressão sobre o animal. E o dinheiro? Ele flui diretamente para as aldeias, para escolas, para clínicas de saúde, para infraestrutura. De repente, um leopardo vivo caçando livremente em seu território vale mais para uma comunidade do que 10 leopardos mortos vendidos no mercado negro. A mudança de mentalidade foi radical e documentada. Em áreas onde o projeto Snow Leopard Conservancy opera, os casos de retaliação contra leopardos caíram 80% em 10 anos. 80%. E as populações de leopardos nessas regiões específicas estabilizaram e, em alguns casos, começaram a crescer lentamente. Porque as pessoas entenderam algo fundamental. O predador que antes ameaçava seu sustento, agora garante seu futuro. E não é apenas o leopardo. A mesma lógica está sendo aplicada ao iaque selvagem, a criatura que estabiliza todo o ecossistema das encostas. No Planalto tibetano e em partes do norte da Índia, reservas comunitárias administradas por pastores locais estão criando corredores ecológicos seguros para as manadas selvagens. Esses corredores conectam áreas de pastagem que haviam sido fragmentadas pela expansão de estradas, vilarejos e cercas. Agora, os iaques podem se mover livremente entre territórios de acordo com as estações, exatamente como faziam antes da presença humana se tornar tão invasiva. Os pastores locais monitoram os movimentos, reportam qualquer sinal de doenças, afastam predadores domésticos como cães que antes atacavam os filhotes. E está funcionando. Em áreas onde esses corredores foram estabelecidos e onde as comunidades assumiram a gestão ativa, as populações de iaques selvagens se estabilizaram pela primeira vez em 30 anos. Não estão crescendo explosivamente ainda, mas pararam de cair. E neste momento de crise, estabilidade já é uma vitória monumental. Mas a solução não está apenas no nível comunitário, por mais essencial que ele seja. Ela está também na ciência de ponta, na tecnologia que permite monitorar e proteger essas criaturas de formas que antes eram impossíveis. E aqui, a humanidade está finalmente usando seu conhecimento técnico não para explorar, mas para preservar. Hoje, satélites em órbita rastreiam movimentos de manadas de iaques equipados com colares GPS de longo alcance alimentados por energia solar. Esses dispositivos, que pesam menos de 1 quilo e são projetados para não interferir nos movimentos do animal, transmitem dados em tempo real. Esses dados são analisados por algoritmos de inteligência artificial que identificam padrões migratórios, preveem áreas de conflito com humanos, detectam anomalias comportamentais que podem indicar doenças ou estresse e alertam autoridades quando um animal entra em zona de risco, como áreas com histórico de caça ilegal. Não é ficção científica. É realidade operacional implementada em partes do Nepal, Butão, Índia e até em algumas regiões da China. A tecnologia que usamos para rastrear frotas de caminhões e entregas de comércio eletrônico está agora sendo usada para salvar a megafauna do Himalaia. O mesmo princípio está sendo aplicado ao leopardo das neves. Câmeras trap de alta resolução, equipadas com sensores de movimento, visão noturna infravermelha e baterias de longa duração, estão espalhadas estrategicamente por milhares de quilômetros quadrados de território remoto. Elas capturam imagens e vídeos dos leopardos sem perturbá-los, sem emitir sons, sem luzes visíveis. E através de softwares avançados de reconhecimento de padrões de pelagem, que funciona exatamente como uma impressão digital única para cada indivíduo, cientistas conseguem identificar leopardos específicos, mapear suas rotas
identificar áreas de reprodução, contar populações com precisão surpreendente e detectar declínios populacionais antes que se tornem irreversíveis. Em 2022, esse sistema identificou uma área no norte da Índia, na região de Ladakh, onde 5 fêmeas estavam criando filhotes simultaneamente, algo não documentado em décadas. A área foi imediatamente declarada Zona de Proteção Integral, com patrulhas regulares e proibição total de atividades humanas durante o período crítico de criação. E as aves? Elas também estão sendo salvas pela fusão de tecnologia e determinação científica. Transmissores em miniatura, pesando menos de 3 gramas, verdadeiras obras-primas de engenharia eletrônica, estão sendo fixados cuidadosamente em gansos de cabeça listrada para mapear suas rotas migratórias com precisão de metros. Os dados revelaram algo surpreendente. Essas aves não cruzam o Himalaia aleatoriamente. Elas utilizam corredores aéreos específicos, áreas estreitas, onde as correntes de vento são mais favoráveis, onde as temperaturas são marginalmente menos letais, onde a combinação de altitude e pressão atmosférica cria janelas de oportunidade para o voo sustentado. Agora, governos do Nepal, Índia e China, países que raramente concordam em questões ambientais, estão coordenando esforços para declarar essas rotas como espaços aéreos protegidos, limitando voos comerciais e militares durante os períodos críticos de migração. Parece pequeno, parece simbólico, mas para uma ave que depende de condições atmosféricas extremamente precisas, isso pode significar a diferença entre a sobrevivência da espécie e sua extinção silenciosa. Mas entenda uma coisa fundamental: tecnologia e projetos comunitários são ferramentas. Elas são essenciais, são poderosas, mas não são suficientes sozinhas, porque a verdadeira batalha não acontece nas montanhas. Ela acontece na mente de bilhões de pessoas que nunca viram o Himalaia, que nunca vão ver um leopardo das neves ao vivo, que não sabem que o iaque selvagem existe. A verdadeira batalha é cultural, é filosófica, é sobre mudar a forma como a humanidade se enxerga em relação à natureza. Durante séculos, milênios, na verdade, nós operamos sob uma narrativa de conquista e dominação. O homem conquista a montanha. O homem domina a natureza. O homem está no topo da pirâmide evolutiva. Fomos ensinados que nossa inteligência, nossa tecnologia, nosso domínio sobre ferramentas nos coloca acima de todas as outras formas de vida. Que essa narrativa nos trouxe até aqui, até o ponto em que temos o poder tecnológico de destruir ecossistemas inteiros sem sequer sair de nossas casas, apenas através das escolhas que fazemos sobre o que consumir, como viajar, como viver. Mas o Himalaia oferece uma narrativa diferente, uma que é muito mais antiga, muito mais sábia e infinitamente mais funcional a longo prazo. Olhe novamente para o iaque. Ele não conquistou o Himalaia, ele se integrou a ele. Suas adaptações não são uma vitória sobre a montanha. São uma conversa evolutiva de milhões de anos, um diálogo molecular entre organismo e ambiente que resultou em harmonia funcional. O iaque não extrai recursos da montanha de forma insustentável. Ele faz parte do ciclo. Ele pasta, fertiliza com suas fezes, move-se sazonalmente, dando tempo para a vegetação se recuperar, e a montanha continua fornecendo o que ele precisa. Ele não precisa de planos de sustentabilidade, de conferências climáticas, de relatórios de impacto ambiental. Ele simplesmente existe em equilíbrio porque foi moldado por um sistema onde o desequilíbrio significa morte imediata. A evolução não tolera desperdício, não tolera excesso, não tolera arrogância. E o leopardo das neves? Ele é a personificação viva da eficiência radical. Ele não mata por esporte, não caça para acumular, não destrói além do necessário. Ele toma apenas o que precisa para sobreviver. Um leopardo adulto consome aproximadamente 20 a 30 quilos de carne por semana. Isso significa que ele mata uma presa de grande porte a cada 7 a 10 dias. Ele come. Às vezes, esconde parte da carcaça sob rochas para consumir depois, e então descansa até que a fome retorne. Compare isso com a pegada ecológica de um único humano em uma sociedade industrializada.
consumo de recursos naturais, geração de lixo não biodegradável, emissões de carbono, poluição de água e solo, consumo de energia fóssil. O predador mais letal do Himalaia, o soberano do topo da cadeia alimentar, tem uma pegada ambiental infinitamente menor que a nossa. E ele não está tentando ser sustentável. Ele simplesmente é. Então, a questão não é se o Himalaia vai sobreviver. A montanha é antiga. Ela se formou há 50 milhões de anos, quando placas tectônicas colidiram com uma força inimaginável. Ela já sobreviveu a eras glaciais que cobriram continentes inteiros de gelo. Ela sobreviveu a mudanças climáticas muito mais dramáticas do que a atual. Ela vai estar aqui muito depois que a humanidade tiver desaparecido. A montanha não precisa de nós. Ela nunca precisou. A pergunta real, a pergunta que deveria nos tirar o sono é: nós vamos sobreviver sem o Himalaia? Sem as lições que ele ensina? Sem as soluções que suas criaturas carregam codificadas em seus genes? Porque aqui está a reviravolta final, a inversão de perspectiva que muda tudo quando você realmente a compreende. Nós não estamos salvando o Himalaia por altruísmo. Não estamos protegendo o iaque e o leopardo porque são fofos ou porque ficam bem em documentários. Estamos nos salvando. Cada vez que protegemos um iaque selvagem, estamos preservando um manual vivo de adaptação a ambientes extremos que pode ensinar à humanidade como sobreviver em um planeta cada vez mais hostil, mais quente, mais imprevisível. Cada vez que impedimos a extinção do leopardo das neves, estamos mantendo vivo um exemplo de eficiência energética e estratégia de sobrevivência que pode inspirar nossas próprias tecnologias de conservação de recursos. Cada vez que protegemos as rotas migratórias das aves, estamos estudando sistemas de navegação e resistência fisiológica que podem revolucionar nossa compreensão de biologia, medicina e engenharia aeroespacial. A arrogância de pensar que estamos no topo da cadeia evolutiva, que nossa tecnologia nos torna superiores, é exatamente o que nos coloca em risco de colapso. O iaque não precisa de seguro-saúde. Ele não precisa de suplementos de oxigênio em cilindros pressurizados. Ele não precisa de aquecedores elétricos ou cobertores térmicos de alta tecnologia. Ele simplesmente funciona, perfeitamente adaptado, em um ambiente que nos mataria em horas. E nós, com toda a nossa tecnologia acumulada, com nossos séculos de ciência, ainda morremos de edema pulmonar a 5.000 metros. Ainda precisamos de meses de aclimatação cuidadosa para tentar alcançar o que um ganso faz em 8 horas de voo contínuo. Ainda não desenvolvemos um tecido sintético que supere, em relação peso-isolamento-durabilidade, a pelagem natural do iaque. Então, quem é realmente superior aqui? Quem realmente dominou o ambiente extremo? A resposta é óbvia quando removemos o véu da arrogância, e é humilhante. E é exatamente a lição que precisamos aprender se quisermos ter alguma chance de sobreviver ao que vem pela frente. Existe um conceito profundo nas filosofias orientais, particularmente no budismo tibetano, praticado por muitas das comunidades que vivem há gerações à sombra do Himalaia, chamado de interdependência fundamental. A ideia de que nada existe isoladamente, que tudo está conectado em uma rede infinitamente complexa de causa e efeito, que o bem-estar de uma criatura afeta inevitavelmente o bem-estar de todas as outras, que separação é uma ilusão conveniente que criamos para simplificar o mundo, mas que a realidade é interconexão total. Não é poesia mística, é ecologia básica. É o que a ciência ocidental levou séculos para começar a entender através de estudos laboriosos e que essas culturas sabiam intuitivamente. Incorporaram em suas práticas diárias há milênios. Quando você protege o leopardo das neves, você está protegendo as populações de herbívoros, como cabras azuis e ovelhas de montanha, que ele regula através da predação. Quando você protege esses herbívoros em números equilibrados, você está protegendo a vegetação alpina que eles consomem de forma controlada, impedindo o sobrepastoreio. Quando você protege a vegetação, você está protegendo o solo que ela mantém estável com suas raízes, prevenindo erosão catastrófica. Quando você protege o solo, você está protegendo os riachos e rios que ele filtra naturalmente,
mantendo a água limpa. E quando você protege esses riachos que nascem nas geleiras do Himalaia, você está protegendo as fontes de água doce que alimentam mais de 2 bilhões de pessoas vivendo nos vales e planícies abaixo. Tudo está conectado por fios invisíveis, mas inquebráveis. O soberano invisível do topo da montanha, o fantasma de pelos brancos que a maioria das pessoas nunca vai ver, está direta ou indiretamente garantindo que você, sentado em uma cidade a milhares de quilômetros de distância, tenha água limpa para beber. E você nem sabia que ele existia até alguns minutos atrás. Então, o que fazemos agora? Agora que sabemos. Agora que entendemos a escala do que está em jogo. Agora que vimos a biblioteca queimando e as soluções possíveis começando a surgir das cinzas. O que fazemos com esse conhecimento? Primeiro, e isso é crucial, compartilhamos. Você assistiu este vídeo até aqui. Isso significa que você investiu tempo, atenção, energia emocional em entender essa história. E isso te dá uma responsabilidade. A responsabilidade de não deixar essa informação morrer aqui, enterrada em um algoritmo de recomendação. Compartilhe este vídeo, não por números de visualização, não para ajudar o canal a crescer, embora isso seja bem-vindo e apreciado, mas porque cada pessoa que entende o verdadeiro valor do Himalaia é uma pessoa a mais que pode tomar decisões conscientes, que pode pressionar governos, que pode apoiar projetos de conservação com doações ou trabalho voluntário, que pode mudar narrativas em suas próprias comunidades. Conhecimento sem ação é potencial desperdiçado. Mais conhecimento compartilhado se multiplica e se transforma em movimento. Segundo, se você tem recursos financeiros, mesmo que modestos, apoie diretamente as organizações que estão fazendo o trabalho real no campo, com as mãos na terra e nos corredores políticos. Snow Leopard Conservancy, World Wildlife Fund, Wildlife Conservation Society, The Snow Leopard Trust e dezenas de ONGs menores, operadas por e para comunidades locais. Elas precisam de financiamento constante. Elas precisam de visibilidade internacional. E elas estão provando, com dados concretos e histórias reais de sucesso, que conservação funciona quando é feita da forma certa, quando respeita as pessoas locais, quando integra ciência e tradição. Terceiro, e talvez o mais importante no nível pessoal e filosófico, mude sua relação fundamental com a natureza. Pare de vê-la como um recurso inerte a ser explorado ou como um cenário bonito a ser conquistado e fotografado. Comece a vê-la como uma professora ancestral, como uma biblioteca de soluções testadas não por décadas, mas por bilhões de anos de evolução brutal e implacável. A humildade não é fraqueza de caráter, é sabedoria aplicada. E neste momento crítico da história humana, onde enfrentamos simultaneamente crises climáticas, pandemias emergentes, colapsos de biodiversidade, escassez de recursos, a sabedoria é o único recurso que pode genuinamente nos salvar da autodestruição. O Himalaia está esperando. Não por nós, mas está lá impassível, testemunha silenciosa. O iaque continua pastando nas encostas geladas, carregando em cada célula do seu corpo as respostas que procuramos em laboratórios caros. As aves continuam cruzando os picos impossíveis, desenhando no céu rotas de navegação que ainda não compreendemos completamente mesmo com toda a nossa tecnologia de GPS e satélites. E em algum lugar agora, neste exato momento, entre as rochas cobertas de neve perpétua, um par de olhos dourados observa o vale abaixo. Invisível, paciente, supremo. O leopardo das neves não precisa da nossa aprovação. Ele não precisa das nossas medalhas de conservação ou dos nossos documentários celebrando sua beleza. Ele precisa apenas de uma coisa muito simples: que o deixemos existir, que respeitemos seu território, que paremos de destruir a biblioteca da qual ele é um dos volumes mais preciosos. A questão nunca foi e nunca será se o leopardo vai sobreviver. A evolução já provou sua capacidade ao longo de milhões de anos de testes. A questão verdadeira, a única questão que importa, é se nós merecemos testemunhar sua jornada. Se merecemos continuar dividindo este planeta extraordinário com criaturas tão magnificamente adaptadas, tão perfeitamente integradas aos seus ambientes,
que fazem nossa tecnologia mais avançada parecer primitiva e desajeitada em comparação. O império vertical está de pé, abalado, ameaçado, sangrando em alguns lugares, mas ainda de pé. E ele vai continuar de pé muito depois que nossa civilização tiver se tornado pó, se fizermos as escolhas certas agora, neste momento de decisão. Porque a montanha não precisa de nós, nunca precisou, mas nós desesperadamente precisamos dela e das lições que ela ensina. Você está pronto para defender os verdadeiros reis? Para reconhecer que a conquista real não está em fincar bandeiras em cumes, mas em ter a humildade profunda de aprender com aqueles que dominaram o impossível, sem nunca precisar anunciar sua vitória? O Himalaia não grita sua grandeza. Ele simplesmente existe, silencioso e majestoso. E nessa existência silenciosa está a lição mais poderosa que a natureza pode nos ensinar: que sobrevivência não vem de dominação, mas de integração. Não vem de conquista, mas de equilíbrio. A montanha está esperando. Os guardiões locais e globais estão em seus postos. A tecnologia está sendo desenvolvida. As soluções existem e estão sendo implementadas. A questão final simples, mas definitiva é: de que lado da história você quer estar quando seus netos perguntarem o que você fez? Do lado daqueles que observaram passivamente a biblioteca queimar? Ou do lado daqueles que seguraram as chamas com as próprias mãos e salvaram os volumes insubstituíveis para as próximas gerações? A escolha é sua, é nossa. E ela começa agora, neste momento, com o conhecimento que você acabou de receber. O Império está chamando seus defensores. Você atende?